80. Em lugar nenhum do mundo, o que Marx escreveu no seu primeiro Capital e nos dois que foram feitos por Engels, em lugar nenhum do mundo a economia capitalista de Marx nunca funcionou. E por que o pensamento de Marx é tão forte no mundo hoje? Então vamos analisar. A primeira coisa que eu vou dizer é que o comunismo é um movimento de mutilação. Pastor Ziel, é isso mesmo? Sim. Tu queres saber como é o comunismo? Basta simplesmente tu olhar para Cuba, dos Castros. Basta você olhar para Cuba, dos Batistas. Basta você olhar para 1917. Olhe para a Rússia. Precisa ir longe não. Não precisa ir longe. Mas, pastor Ziel, por que esse movimento foi marcado de tanta violência e tem aceitação grandiosa que homens de alto nível intelectual defendem? Se você atentar claramente para a Coreia do Norte, comunista, vai ver lá como é. Vê lá como é. Vocês se lembram das duas Alemanhas? Uma que era capitalista e a outra comunista? Pega a história, lê lá para tu saber como era. E vocês se lembram que em 1917, quando Lenin está naquela briga, porque a Rússia entra numa briga com o Japão e ela entra numa falência, e eles vão tirar alguém do poder, então ele implanta o socialismo e qual é a primeira coisa? Confisca todas as propriedades particulares. Além de confiscar toda a propriedade particular, privada, sabe o que eles fazem? Manda matar quem se opõe ao socialismo, ao comunismo. Agora imagine que eu já vi comunista pegar Atos 2, 44, 45. E tinham tudo em comum e vendiam as suas propriedades e davam para os pobres. Ali não é comunismo não. Não é comunismo não. Aquele adjetivo que aparece ali era uma ação generosa tocada pelo amor de Cristo. Jesus nunca mandou tu tomar a terra de ninguém. Jesus mandou tu trabalhar. Trabalhar e pela comida que permanece, não pela comida que perece. E aí Paulo diz, se tu não trabalha, é bom que não. Em momento nenhum da Bíblia, a ideia do comunismo prevalece. Esse comunismo que alguns tentam falar por aí. Então não cite Bíblia dizendo que ali era um comunismo. Ali eram pessoas salvas, comuns, santas, que vendiam as propriedades por amor próprio, não por obrigação, não por violência. Então prestem atenção uma coisa que eu quero dizer para vocês. Apenas 2 gerações, 60 anos, 100 milhões de vítimas mortas pelo comunismo. 100 milhões. 4.500 pessoas por dia. 190 mortes por hora. E aí? 3 pessoas a cada minuto virava cadáver. E por que um movimento desse, marcado por violência, paramorais, por que ele é aceito hoje ainda? A narrativa ilusória. A narrativa que o nosso bem está aqui. A narrativa que a casa está desorganizada. A narrativa que os capitalistas detêm o poder. Vamos tomar isso deles à força. E aí entra o discurso de Judas. Que aí não é nada de amor. Vai em Cuba para tu ver. Vai lá. E aí na hora que tu chega, teu celular todinho confiscado. Tu chega daqui do Brasil, eu tive conversando com uma pessoa de lá, tu chega daqui do Brasil, aí o pai ela não pode falar bem do Brasil em nada. Não pode dizer que aqui anda à vontade, fala o que quer, que vai em shopping. É assim lá. Aí esse pessoal anda na rua, aí fala disso, se esquecendo que a liberdade dele amanhã vai ser tolhida. É só uma narrativa ilusória para fazer com que as pessoas percam a sua liberdade. Então, em primeiro lugar, é um movimento de ações maléficas. Nunca mais se esqueça disso. Em segundo lugar, o que realmente o comunismo propõe? Propõe uma ditadura, um Estado totalitário. A ditadura